Eu estou recebendo aqui Moisés, que é coordenador da campanha IST AIDS. Moisés, boa noite. Tudo bom? Obrigado pela presença, viu? E também boa noite, Neto. Obrigado. Moisés está aqui Maria. conosco, que a gente vai falar sobre a campanha, né? Campanha que acontece, sim, a prefeitura está tendo uma intervenção direta aí, junto, né, à nossa sociedade. Moisés, a gente vai entrar, claro, na questão da campanha, né? Como é que está acontecendo, quais são as intervenções, mas é de fundamental importância, né, a gente destacar o que vem acontecendo ultimamente, né, Moisés? Quer dizer, a gente vê, por exemplo, doenças que até um tempo atrás estavam sendo controladas, de repente surge de novo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente alertar a população de Piracicaba. São as chamadas doenças emergentes, ou reemergentes no caso, né? São doenças que aparentemente as pessoas começam a se descuidar delas, né? Existe um bom tempo se cuidando. AIDS, por exemplo, é um bom exemplo. AIDS, por exemplo, um bom exemplo é ótimo. Não, mas por conta, talvez as pessoas não terem visto, como se diz, ninguém viu, essa geração não viu o que a gente chama da cara da AIDS, né? Então a gente acompanhou aí pela TV, você via Cazuza e outros ídolos, né? Sim. Que foram que foram vitimados pela doença. Você percebia o quanto essa doença pode, né, trazer malefícios à pessoa. Hoje, felizmente, a gente tem um tratamento que mantém a pessoa bem. As pessoas vivem com uma qualidade de vida bastante razoável, né? E vivem indeterminadamente. Diferente do começo da epidemia, as pessoas acabavam morrendo no primeiro ano já, né? No primeiro ano de diagnóstico. Isso talvez tenha feito com que desse uma arrefecida na prevenção. E aí a gente tem que lembrar que a AIDS, embora tenha o tratamento, embora tenha possibilidade de uma vida com boa qualidade, não tem cura. Continua não tendo cura, né? Então, é uma doença que não tem cura, o melhor remédio é a prevenção, ainda. Né? Por isso, a nona campanha estadual, né, de testagem, para a gente entender um pouquinho, né, como é que ela está sendo aplicada, como é que a população tem acesso? Então, Piracicaba é uma das cidades que tem dado acesso à testagem já há bastante tempo, né? O volume de testagem da gente é bastante grande pela população e a gente já tem a testagem, inclusive testagem rápida em toda a rede, disponível o ano inteiro. Né? Mas a campanha é exatamente o momento da gente lembrar as pessoas, da gente tentar fazer outros movimentos, levar para alguns lugares, sair da unidade de saúde, né? Fazer uma atividade mais extramuro, para poder lembrar as pessoas de que está aí a AIDS, ela continua existindo e continua levando pessoas, né, jovens. Moisés, a gente dá essa ênfase aí, né, na questão de Piracicaba, ela tem uma característica diferente, porque parece que a saúde, ela tem realmente esse propósito. A saúde em Piracicaba, pelo menos eu percebo isso. As ações da saúde em Piracicaba, elas atingem mais a população, né? Elas não ficam só no aguardo que a população venha procurar. Mas a gente vê nas campanhas, durante todo o ano, as ações da saúde em vários lugares, né? Como terminais, nos bairros, no centro. Isso faz com que a pessoa acabe se prevenindo, tendo uma prevenção ou conhecendo, né? Está ligado diretamente com isso mesmo? Exato. Acho que o conhecimento, né? O conhecer aquilo, conhecer a forma de se proteger é fundamental. Não adianta você, por exemplo, no caso de AIDS, você distribuir preservativo, gel lubrificante, agulha e seringa para uso limpo, né, de drogas, que alguns interpretam de forma equivocada, mas na realidade na redução de danos, a gente está buscando reduzir danos, exatamente. E não adianta você ter os insumos se as pessoas não estão sensibilizadas para usar. Correto. Né? Então não resolve nada. Se você ter o preservativo, ele está disponível há décadas, né? No sistema público. E na realidade a gente vê, continua existindo infecção. Claro que o ritmo hoje é muito menor, o ritmo que a epidemia tem, né? A gente tinha uma pandemia, hoje nós temos algo mais classificado como epidemia. Mas é até temerário, porque em algum tempo, o próprio Brasil, né? O governo brasileiro, digo nível federal, né? Começou a dizer aí que a nossa epidemia era controlada. E isso fez com que? Na realidade, a nossa epidemia, não sei, sinceramente até hoje não sei o que é dizer uma epidemia controlada, porque a epidemia é uma epidemia, né? Mas a cada ano você tem mais ou menos o mesmo número de pessoas infectadas que você teve no outro ano. Mas são novas pessoas. Então, a epidemia está crescendo, o número está crescendo. Se tratando de epidemia, não pode ficar estagnado. Ela tem que reduzir. Exato. Né? Teria que reduzir o número de novas infecções. Correto. Né? Esse é o grande
salto que a gente pretende de qualidade nesse trabalho. Então, quando você trabalha com a testagem, primeira coisa, é buscar as pessoas mais precocemente possível. Né? A infecção mais recente possível, que vai causar o menor dano para essa pessoa, ela inicia o tratamento. Né? A gente não tem mais aquela dicotomia que existe, é portador do HIV, doente de AIDS. Tá. Na realidade, hoje isso não tem mais muito significado, porque o medicamento está disponível a partir do momento do diagnóstico. Não interessa em que fase que está. Então, a partir do momento do diagnóstico, você pode começar a tomar medicamento e nunca adoecer. Pois é, e hoje a saúde pública disponibiliza? Sim. Disponibiliza, Todos os medicamentos estão disponíveis, né, na saúde pública, as testagens também. Sim. Né? E Piracicaba fez a opção, desde quando foi possível, por não fazer só a testagem do HIV. Embora seja o dia de combate à AIDS, né, o dia mundial. Dia 1º de dezembro, exato, né? A gente estende isso para sífilis, que talvez seja, se você parar para pensar que sífilis está relatada na Bíblia, né? Sim, então, sim. Tem registro de mais de 2000 anos, e você ainda tem sífilis. A gente tem sífilis congênita, quer dizer, criança nascendo com sífilis que adquiriu da mãe durante a gestação. Que é uma coisa que é quase inconcebível no século XXI. Concordo. Mas está aí. Então, é o mesmo mecanismo. É uma doença sexualmente transmissível como a AIDS. Né? Então, a gente colocou a testagem de sífilis, hepatite B e hepatite C. Perfeito. Né? Esse quadro que está atrás da gente aqui ilustra bem por que é importante a gente ter diagnóstico precoce, ou levar a testagem para que as pessoas possam ter acesso. O mundo hoje busca essas 3 metas, a gente chama de 90-90-90. É uma meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, através do UNAIDS, que é o programa deles, né, de AIDS, e o Brasil é um dos signatários desse compromisso. Desse compromisso. Diagnóstico de 90% das pessoas infectadas, claro que esse número é uma estimativa, né, de quantos infectados você teria, mas 90% deles têm possibilidade de ser diagnosticado. Desses diagnosticados, 90% fazendo o tratamento corretamente, adequadamente, e 90% dos que se tratam com carga viral suprimida. Por que isso? Hoje a gente sabe, cientificamente, que a pessoa que tem carga viral, a gente chama de indetectável. Né? Não é que o vírus desapareceu. Ele tem a quantidade de cópias menor do que o exame consegue detectar. Então, quando você tem carga viral indetectável de forma sustentada, né, você, na realidade, elimina, da mesma forma que você elimina com o preservativo, no mesmo grau de confiança, a infecção pelo HIV. Mas ele continua transmitindo? Pode transmitir? Se tiver com a carga viral indetectável, de forma sustentada, a infecção é basicamente nula. A gente chama de nula, não dá para dizer que é zero, como a gente não diz no preservativo. Tá? Mas é no mesmo nível de confiança do preservativo. Então, essa é uma grande descoberta, é uma grande pedra para a gente calcar o programa. Se a gente conseguir manter as pessoas que portam o vírus com a carga viral detectável, a gente consegue efetivamente fazer com que a AIDS, em alguns anos, deixe de ser uma doença de saúde pública, né? Uma doença que preocupe tanto a saúde pública. Mas responde uma dúvida agora, existe ainda grupo de risco? Não tem mais? Só para a gente passar para a população, falou muito isso nos anos 90, grupo de risco, não existe mais grupo de risco? Não, esse conceito de grupo de risco, ele veio porque são pessoas, né, que tinham determinados comportamentos iguais. Né? Então, se botou esse rótulo de grupo. Rótulo, né? O que aconteceu? Acabou culpabilizando esses grupos, né? Esses tais grupos, e acabou quase que isentando o resto da população. Não pertence a nenhum grupo desse, você não tem o risco. Automaticamente você fez um boom da doença achando que você... Exatamente. Né? E o que a gente não pode se esquecer é que uma epidemia como a de AIDS, ela se dá de uma forma de rede. Né? Então a gente pensa que tem redes, aquele grupo é um grupo de gays. Tá, é um grupo de gays. Esse é um grupo de travestis. Esse é um grupo de profissionais do sexo. E esses grupos interagem. Claro. E interagem com todos os outros grupos da população. Sem dúvida. É nessa interação que você tem a disseminação de uma doença como a AIDS. Né? Ela iniciou realmente, né, num comportamento de risco diferente. Então a gente passou para essa noção de comportamento. Saiu do grupo para comportamento. Hoje não, já nos últimos anos, nos últimos 8 anos mais ou menos, a gente trabalha com a noção de vulnerabilidade.
seria mais ou menos a capacidade que você tem de controlar esse risco. Certo. Então, relação sexual é risco? É. Com preservativo, ela é menos vulnerável. Isso diminui o risco. Entendeu? Então, essa é a noção mais correta para a gente trabalhar com uma doença como AIDS. Perfeito. E sem pôr a culpa em ninguém. Claro, isso é o principal, né? Sem pôr a culpa Porque ela em está ninguém. voltando, Neto. Essa culpabilização está voltando. Está voltando. É por isso que eu quis que você destacasse isso, porque está voltando. Junto com tudo que o Brasil está passando, né? Junto com toda essa mudança, está tudo tá ligado. Exato. E aí acaba dando novamente, como foi lá atrás, nos anos 80, final dos anos 80, dos anos 90, dando a culpa. Né? E a gente para de prestar atenção que, na verdade, nós estamos aqui para a gente nos entender melhor. As ações que vão acontecer na cidade, mas é só para a gente destacar também, para a gente poder destacar para o público de Piracicaba, queria que você falasse, olha, Neto, vai ter esse tipo de ação, dia 1º o que vai acontecer, do dia 25, tem um cartaz que a Maria vai mostrar para nós, do dia 25 ao dia 1º já começa mais intensificar. A gente sabe que durante todo o ano tem essa ação, né? Sim, mas agora, nessa reta, acaba sendo intensificado. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Exato. A gente intensifica nesse período, que é a própria campanha Fique Sabendo. Piracicaba, além do Fique Sabendo, que é uma campanha que acontece, hoje ela é nacional. Sim. A gente chama de nona estadual, que a nacional está na 4ª, mas o estado de São Paulo já está na 9ª, e Piracicaba participa desde a 1ª. Maravilha, né? Mas Piracicaba tem uma lei, uma das primeiras cidades a ter uma lei destacando DST e AIDS e colocando uma semana municipal de prevenção às DST e AIDS. Então, ela é concomitante, né, com a campanha. Em alguns anos não foi, mas esse ano ela caiu na mesma época, né, que engloba o dia 1º, né, o dia mundial. Então, a gente começa no dia 25, amanhã, com uma entrevista, né, uma coletiva do prefeito, lá no gabinete. Correto. Já lá no prédio do Centro Cívico, né, durante todo o período, lá vai ter testagem por fluido oral, né, utilizando fluido oral, e a gente vai ter ações educativas no prédio todo. Né? Vamos começar a trabalhar em casa. Né? Perfeito. Temos no sábado de manhã, durante a manhã toda, na escola Catarina Casale Padovani, lá no IAA, lá em Santa Terezinha, a gente vai ter uma ação conjunta, a unidade de saúde, o CEDIC, a escola, todos os equipamentos sociais da região, mais alguns parceiros, né, uma ótica, uma clínica odontológica que estão instaladas por lá, e também as duas ONGs que estão mais próximas da gente, que são financiadas pelo município, o CASV, o CAPIV, né, que é uma casa de apoio, e também a Mão Acolhedora. São 3 entidades que vão estar junto com a gente nessas ações. Posso só destacar, Moisés, a questão dessa sensibilidade mesmo da Secretaria de Saúde? Porque, na verdade, a ação não é só você levar a testagem, né? Você está levando aí todo um aglomerado de ações para justamente dar o suporte para a pessoa que está ali para passar pelo teste. Exato. Eu acho que tem que destacar isso daí, né? Às vezes não é somente você levar ali, leva o carrinho para fazer o teste, não é isso. Você está unindo aí as ações, são as ONGs da cidade, juntamente com setores da prefeitura, para dar todo apoio para aquela pessoa que está ali para fazer o teste. Isso é de suma importância. Exatamente. Acho que é trabalhar a cidadania, né? A primeira coisa que a gente tem que trabalhar sempre. E aí, bom, na semana seguinte, do dia 28 até o dia 1º, a gente tem várias atividades com escola, com outros setores da prefeitura, por exemplo, o CRAM, né, que é o Centro de Referência da Mulher. Sim. Então, nós temos várias ações que vão acontecer, ações que nem são nossas, são de parceiros que se incorporam à semana. Que acaba, né? E é interessante que esse ano a gente incorpora a ONG CASV fazendo testagem lá no prédio amanhã, né, no dia 25, e a ONG Capive fazendo testagem na Praça José Bonifácio no dia 1º. Então, é uma coisa também que a gente traz de nova, que são não só profissionais de saúde, porque é um teste que em breve ele vai estar inclusive nas farmácias, provavelmente para autoteste. Né? Então é um teste que está disponível, pode ser feito, e a gente está trabalhando então também com a ação da sociedade civil. E eu queria convidar a população para no dia 1º, quem puder estar com a gente, fazer a caminhada da solidariedade. A gente sai do Largo do Mercado. Certo. A concentração às 8h, a gente sai por volta de 8h30, vai pela Governador, entra na São José, atravessa a praça, vai até a Câmara esse ano. Bacana. Na Câmara fazemos um ato de lançamento do Dezembro Vermelho, né, que também uma campanha feita entre a Câmara e o Capive, né, lançada lá, mas que a gente é parceiro. Voltamos à praça e ficamos até 11h, 11h30 com atividades lá, inclusive a testagem.
Que maravilha, viu? Que continua na parte da noite lá na ONG. Na ONG. Isso. E na sexta-feira também. Amanhã continua na ONG. Na ONG também. Vai estar recebendo aí toda a população. Isso. Mas quero agradecer a sua presença, a gente vai estar divulgando com toda certeza, que é sumo importante a gente trazer, né, essa ação para a cidade de Piracicaba. Mais uma vez, quero parabenizar, porque a gente sabe que a ação durante todo o ano, claro que nessa semana aqui vai ser mais intensa, mas a gente sabe que tanto as ONGs como a Prefeitura está atuando nas ruas durante todo o ano. Exatamente, obrigado. Eu é que agradeço, né, a possibilidade de estar aqui, vocês têm dado um apoio. Eu estou no programa há 23 anos, sou testemunha do apoio que vocês, né, sempre deram para a gente aqui em Piracicaba. Muito obrigado. Perfeito. Moisés, obrigado pela presença, viu? Valeu, Neto.